Fala galera do canal. Bota ridículo. Por mais que a altitude foi ridículo, o Flamengo apresentou. Vergonhoso. Toda a diversidade que o Flamengo possa enfrentar, jamais a gente pode ter uma diferença brutal de finalização contra qualquer adversário sul-americano. Ridículo o que aconteceu lá contra o Independente Del Valle. Não passa só pelo tempo, passa pela má vontade dos jogadores também. Foi ridículo os erros de passe, erros de fundamento, erros de coisas básicas. Toca, ninguém passa, ninguém se apresenta. Tá uma bagunça total. Os caras só jogam quando quer. Quando quer, quando é gostoso o vestiário, os caras jogam. Quando tem alguém mais profissional no vestiário, os caras fazem isso. Por mais que não seja intencional, como o Gabigol fala, é ridículo, tá feio. O Flamengo é uma bagunça só. Como pode, num lance, um cara subir sozinho, dar a cabeçada e o time em seguida não corrigir isso? Foi o replay do lance, o gol que nós sofremos foi um replay do lance anterior. Como pode o Everton Ribeiro na frente da área receber a bola, ciscar para cá, ciscar para lá e não aparecer um zagueiro recuado na linha de fundo para dar um chutão? Varela e Fabrício Bruno ficaram parados em vez de recuar para a linha de fundo e dar chute para frente para aliviar. O Everton Ribeiro ciscou, escorregou e perdeu a bola, poderia ter sofrido gol ali. Por mais que tenha sido difícil jogar na atitude, a cobrança tem que ser maior em cima dos jogadores, sim. Se a gente quer um time mais arrumado, não adianta cobrar só o Vitor Pereira. Então vem negócio, que não sei o que, o novo Paulo Souza. Galera, se ficar nessa gangorra, a gente vai se ferrar. O Flamengo vai sair do protagonismo e ficar nessa gangorra de técnico. E isso muito por culpa da sua diretoria e dos seus jogadores. Tá? Cara, eu tô de cabeça quente. Primeiro, analisando o jogo, o Flamengo tentou copiar o modelo que vinha dando certo no ano passado. De início, com uma estratégia até bem definida em termos. Por quê? A minha única não, alguns pontos que eu tenho de crítica para o Vitor Pereira em relação à parte tática. Porque o time não sabia se marcava pressão ou se marcava atrás. Define. Ou você marca pressão ou você marca atrás. Não adianta uma hora marcar pressão, outra hora marcar atrás e ficar o buraco que ficou no meio de campo, o buraco que ficou entre linhas. Então isso sim, culpa do técnico. Outra coisa, todos os vídeos anteriores eu venho falando que a escolha do Vitor Pereira foi muito por analisar o adversário e jogar de acordo com o adversário. E ele fez muito isso no Corinthians. Por que não fazer isso no Flamengo? Porque todo técnico, antes de vir para o Flamengo, é um leão e quando chega aqui vira um gatinho. Cara, o Flamengo tem que jogar de acordo com o adversário. É por isso que a gente tem um elenco grande. Porque hoje não botou, sabendo que ia jogar na altitude, contra um time que gosta de posse de bola, contra um time que gosta de pressionar, porque hoje não botou o time para correr, fazer mais ou menos o que o Dorival Júnior fez ano passado com o Corinthians. Entrevista do Vitor Pereira, vamos lembrar lá atrás. Vitor Pereira diz: a gente tentou marcar pressão, porém eles têm um jogador chamado Pedro. Eles têm Pedro. E qual é o que o Dorival Júnior usou? O Corinthians tentava marcar pressão, zaga, bola no Pedro, velocidade com o Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Toques de bola, contra-ataque. O Flamengo fez muito isso contra o Corinthians, principalmente na Libertadores. Porque hoje o Everton Ribeiro e a Arrascaeta não conseguindo fazer essa função de velocidade, por que não botar jogadores de velocidade com o Pedro lá na frente? Ah, porque não pode tirar o Gabigol. Ah, não pode tirar o Everton Ribeiro. Gente, a gente tem um elenco. Não é que os caras vão ficar fora de todos os jogos do ano. Estamos falando de algumas partidas. Só que só na cabeça do flamenguista acha que só o Flamengo tem que ser propositivo. O Flamengo que tem que ser propositivo. O Flamengo não pode jogar de outra forma. Galera, é futebol. Os caras já sabem como o Flamengo joga. O Flamengo tem que surpreender. E não ser surpreendido como a gente tem sido constantemente. Principalmente pelo Palmeiras. Foi ridículo o jogo de hoje, taticamente, tecnicamente. Cara, foi feio. O único que se salvou ali foi o Vidal. O único. O único. O Santos, não é possível.
goleiro que era um cara foda no Atlético Paranaense, vir pro Flamengo e se tornar esse cara que a gente tá vendo aí. De, em vez de agarrar uma bola que ele gosta de segurar, a maioria das bolas que estão chutadas pra ele, ele gosta de segurar, o cara vinha de soco numa bola bizarra. Se não fosse mão do cara, a gente teria tomado o 2-0. São lances ridículos. Passe do Varela. Principalmente o fato que o time toca a bola e não passa, não recebe, não aparece, não se apresenta, não faz tabela. Os caras se desfazem da bola e falam se vira. Teve um lance dentro da área do Davi Luiz que foi ridículo. Ele toca pro Fabrício Bruno, o cara tá vindo apertando ele, em vez de ele dar chutão, ele toca pro Fabrício Bruno e fala: o problema é teu, a batata quente é sua, resolve. Numa furada enorme, o Fabrício Bruno tem que girar e dar um chute, bateu no cara e foi pra fora. Cara, não é possível. Jogadores de Europa, Davi Luiz, cara, Chelsea, PSG, Vidal, Inter de Milão, Juventus, Barcelona, não é possível, mano. O que tá acontecendo com o Flamengo? E não adianta vir falar que é só culpa do técnico. Porque é só trocar a porra do técnico e vir um cara que eles gostam, que eles começam a jogar. Aí o quê? Em uma semana eles voltam a aprender a jogar futebol? Ou é porque eles não querem um ambiente mais profissional? Ou é porque eles querem um amiguinho dentro do vestiário? Que eles tomam porrada do Juventude e o técnico vai lá e passa a mão na cabeça deles. É isso que eles querem. Eles não querem um ambiente profissional. Eles querem um treinador que vai falar: os jogadores estavam cansados. Sendo que os 11 que jogaram contra a porra do Juventude nem jogaram a final da Libertadores e da Copa do Brasil. E o problema é que a torcida abraça essa porra. A torcida, em vez de chegar e cobrar os jogadores e pedir um ambiente mais profissional, abraça isso aí. E ainda vive do passado. Concordo, Dorival Júnior não era pra sair, mas saiu. Então, galera, bola pra frente. Vamos apoiar o cara pra gente ter um ambiente profissional, ter bons jogadores e uma boa parte tática pra gente se superar e ir mais longe. E não aceitar essa palhaçada que esses jogadores só correm quando querem. Tá feio. Os caras fizeram um jogo. O Independente Del Valle fizeram um jogo pré-temporada e foi uma final. Ganharam de 3-0 e vieram pra cá melhor do que a gente física e taticamente. Feio, é ridículo, foi feio demais. Por mais da altitude, por mais que estivesse chovendo pra caramba, não pode o Flamengo terminar um jogo com 5 finalizações e o adversário com 26. Não pode, é inaceitável. Aceitável o que aconteceu. Que no Maracanã melhore. E não só pelo técnico, mas melhore os jogadores. A vontade dos jogadores. O Arrascaeta dando passe hoje foi ridículo, errando passe de meio metro. Então, galera, é obrigação do torcedor também cobrar esses caras. Que só joga quando quer. Quando o ambiente tá bonzinho pra eles. Quando vem um técnico que passa a mão na cabecinha deles. Então tá feio. Eu quero um ambiente no Flamengo profissional. E já falei. Não sou torcedor de Gabigol. Eu sou torcedor do Flamengo, irmão. E eu quero que o Flamengo vá longe. Então, meu irmão, se fosse o Zico lá, o Zico foi xingado pelo torcedor do Flamengo. Por que o Gabigol, o Arrascaeta não pode ficar 1, 2 jogos no banco? Não tô pedindo para sair, não. Tô pedindo para analisar o adversário, ver o adversário e com base no que o adversário joga e como joga, botar o time para jogar. Só que é um escândalo. Botou o Everton Ribeiro no banco. Um jogo. Botou o Arrascaeta no banco. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje o Thiago do Liverpool ficou no banco para um garoto de 18 anos e ninguém falou porra nenhuma. Ninguém falou nada. Ambiente profissional, gente. Vamos pedir um ambiente profissional e não ficar nessa porra de troca de técnico toda hora. Aí sempre cai na culpa do técnico. O cara com 1 mês e 10 dias, a culpa é dele. E não da porra da diretoria que mandou o Dorival embora. Não da porra da diretoria que deu 50 dias de férias pros jogadores. É sempre culpa do técnico. E o técnico vai pagando e o Flamengo vai pagando. Até o dia que a troca de técnico não funcionar e o Flamengo ficar aí, 3 anos sem ganhar porra nenhuma e sair do cenário. Voltar a ser o Flamengo de antes. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Para vocês terem ideia, o último técnico que completou uma temporada, iniciou e terminou uma temporada, foi o Vanderlei Luxemburgo em 2011, ainda na época de Patrícia Amorim. Gente, não é possível que isso seja normal. Cara, mais um desabafo aí, desculpa. Peço desculpa pelos xingamentos. Um abraço, saudações rubro-negras, e isso foi demais pra mim.